Fala, gente! Espero que estejam todos bem. Estamos de volta, não é? Que é para uma nova aula, não é? Vamos começar agora uma série de tutoriais nesse mini curso, onde a gente vai ver a introdução ao Blender, né? E posteriormente a gente vai ter uns exercícios práticos e também um trabalho em VFX que a gente vai fazer aqui no Blender. Também vamos ter um mini curso de cinema 4D, então já fique ligado, tá? Se inscreva, ative o sininho, não é? Que é para não perder as notificações das próximas aulas. Então vamos aqui começar. Eu já estou com a tela do Blender, né? Eu estou a usar a versão 4.4, que acredito que até o momento é a versão mais recente do Blender, tá? Mas acredito que se tiveres uma versão anterior também consegues acompanhar. E o Blender é gratuito, consegues baixar e atualizar também para essa versão que estou usando, né? Então, logo quando vocês, não é, abrirem o Blender, ele vai, não é, parar aqui, para essa aba, que é o Splash Screen, né? Onde ele já aparece alguns templates e aqui vai aparecer alguns trabalhos que você já fez, não é? Para vocês pode talvez não aparecer se tiveres a utilizar pela primeira vez. Para mim aparece alguns que eu já fiz, tá? Então vou clicar aqui fora com o botão esquerdo do mouse, né? E ele vai estar com essa tela, tá? Normalmente ele vem com uma câmera, um cubo, né? E um spot, né? Uma light, né? Uma luz, tá? Então aqui eu vou, nessa primeira aula, apresentar essa interface, não é, do Blender, não é? Mostrar aqui alguns atalhos, não é, como é que o Blender funciona, que é para poder te situar e nos próximos tutoriais você já conseguir, não é, podemos assim dizer, se mover aqui dentro do Blender, tá? Então aqui em cima, né, aqui a gente tem algumas opções como criar um novo template, abrir, não é, um template do Blender ou qualquer que seja um outro objeto que seja legível, né, no Blender. Aqui tem a opção de abrir recente, aqui vai aparecer todos os trabalhos que você fez recentemente aqui no Blender, tá? Tem as opções de salvar, tá? Primeiro atalho, Ctrl S, já grava aí, não é? Tem aqui a opção de importar, não é? Que são todos os formatos que o Blender, não é? Podemos dizer nativamente suporta, porque tem as opções de plugins, né? Que aqui são os add-ons, né? Que também podem trazer outros formatos, né? Para o Blender abrir, que tem a opção de exportar, tá? E aqui a opção de fechar o Blender, tá? Eu estou a apresentar apenas as principais, as mais usáveis, tá? E aqui nós temos a opção de resetar, não é, a interface do Blender, caso você faça alguma alteração aqui, não é? Aqui no Edit, o que temos aqui? Aqui temos o que é bem mais usado, as questões de preferências, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para uma outra aula, quando a gente tiver a falar de add-ons, tá? Que são as extensões aqui do próprio Blender. E quando tivermos a ver aqui algumas configurações, não é? Da placa de vídeo para renderização, não é? E tudo mais. Então vamos ignorar por enquanto, tá? Aqui nós temos o Windows, não é? No momento não tem aqui opções que a gente vai precisar, não é? E passamos aqui para os nossos layouts, tá? Que são as diferentes abas que o Blender apresenta, não é? Que é para você trabalhar, não é? Que esse layout é o padrão, onde ele vai te apresentar aqui a viewport, não é? Vai te apresentar as ferramentas aqui do lado, não é? Aqui as outras opções do lado direito, e vai dar a timeline, tá? E se eu clicar aqui, ele vai mudar o meu layout para foco em modelagem, tá? Você até pode ver que ele vai mudar aqui algumas opções, tá? Aqui é para esculpir, tá? Aqui é para trabalhar com UV. Atenção também fazer um vídeo, não é, explicando o que é UV para quem trabalha com modelagem,
Isso é muito importante, né? Que é questão de texturização, você vê que as abas vão mudando. Aqui é a opção de shading, tá? Texturização. Aqui a gente trabalha sempre direito quando vai texturizar, não é? Qualquer elemento, qualquer objeto, né? Pode ser também a nossa cena para adicionar um HDRI, uma iluminação, trabalhar com Shadowcat, por aí vai. E aqui nós temos uma focada em animação, onde ele já separa a câmera, tá? A visualização da câmera. Não se preocupe, a gente vai aprender a adicionar, né, os nossos elementos aqui no Blender, tá? Aqui tem a aba de render, né? Aqui é a aba de composição e temos Geometry Nodes, e aqui Script. E se nós clicamos aqui nesse maisinho, temos aqui, não é? Eu vou pular essas, vou já aqui direito, porque essa aqui é uma das abas que a gente, né, que trabalha com VFX vai utilizar, tá? Aqui é a aba de Motion Tracking, tá? Temos aqui a aba de Motion Tracking, que se você clicar aqui o T, né? Ele aqui vai dar algumas opções, mas se a gente posteriormente adicionar, né, o nosso vídeo aqui. Então, voltando aqui para o nosso layout, vamos já começar a nos situar aqui, não é? Apresentar alguns atalhos. Com o scroll do mouse, né? aquela bolinha, se fazer o movimento de rotação nele, né? Ele vai fazer o zoom, vai diminuir, vai aumentar. Se você pressionar e virar para o lado, né? Ele vai fazer aqui a órbita, né? A rotação, tá? Vai fazer a rotação, esse movimento aqui. E se você clicar o Shift no teclado e com o botão, né, o scroll do mouse, ele faz aqui o pan, né? Você consegue ir arrastando, tá? Então, esses são os atalhos principais que a gente vai utilizar aqui no Blender. A gente vai sempre trabalhar com eles. Você sempre que for trabalhar aqui, vai fazer o zoom, vai fazer a rotação, tá? E outro atalho, né? A gente tem uma câmera aqui, né? Nessa aba aqui, a gente vai ver tudo que a gente adicionar na nossa cena. Nós temos uma luz, está aqui, nós temos um cubo, está aqui, tá? Tudo que a gente adicionar na nossa cena vai aparecer aqui na aba, não é? Outliner, tá? Que é a Outliner. E o Blender é customizável. Todas as abas aqui podem ser qualquer uma. Essa Outliner pode, se você ver aqui nesse ícone, tá? Está aqui, essas abas todas, você consegue trocar, tá? Mesmo aqui na Outliner, a gente pode transformar ela em uma viewport, tá? Ó, ele chega a ser o mesmo que está aqui. Então, é importante também ficar atento aqui, tá? Aqui nós temos a aba, não é? Editor Tape, que aqui nós temos, né, as propriedades do nosso objeto, tá? Como as de posição, né, nos eixos, temos a de rotação também, tá? E temos a de escala, tanto mais outras que a gente vai ir vendo com o tempo, tá? Para aqui em cima, não é? Aqui, nessa opção, nós temos a opção de render, tá? Que a gente escolhe o nosso renderizador, se é o Eevee, se é o Workbench. Temos também o Cycle, tá? O Cycle é para fazer as renderizações mais realistas. É o renderizador que eu uso, não é, para exportar os meus renders aqui, tá? Se tiver uma GPU dedicada, a gente muda aqui. Que nós temos o formato da visualização. Se eu clicar 0 no meu teclado numérico, tá? Teclado numérico, não naqueles números que ficam por cima das letras, por debaixo do F1, F2, não. É o do teclado numérico à direita, tá? E eu clicar o 0, ele vai mudar para a minha visão de câmera. Se eu, né, fazer aqui a rotação, ele sai automaticamente e vai para esse modo de visualização em perspectiva, tá? Que é esse que nós estamos. E se eu não tiveres o teclado numérico, é só selecionar a câmera, clica com o botão direito do mouse e aqui, ó, Set Active Camera, tá?
e ele vai fazer aqui, não é? Mudar. Se nós mudarmos aqui, por exemplo, para 1080 por 1080, opa, estou a 180, não tenho ideia. E a 1080, vocês podem ver que aqui nesse nosso quadradinho vai mudar, não é? E porque esta aqui é a nossa área de visualização. Se a gente puxar um render, só vai aparecer o que estiver aqui dentro, tá? Tá, aqui a gente também trabalha com os frame rates, né? A taxa de frames. Vai ser 30, 25, 60. E aqui a gente tem o output, que é aqui onde a gente seleciona a pasta onde vai salvar, não é? Onde a gente vai salvar o nosso projeto, ou exportar, desculpa, a gente vai exportar o nosso projeto, né? Seja ele em sequência, seja ele em vídeo, tá? Porque aqui ele tem vários formatos, tá? E a gente também seleciona por aqui. E aqui nesse lado esquerdo, né, aqui temos a ferramenta de seleção. Se clicar com o botão direito e colar, ele abre as outras opções, tá? Que a gente também tem, né? Que a gente consiga fazer aqui as seleções, tá? A gente consegue fazer aqui as seleções. E aqui nós temos a ferramenta que nos permite mover o nosso cursor. Tá? Vocês vão entender depois, não é? Como é que o cursor funciona, tá? Como é que o cursor funciona. Então é necessário uma prática, não é? Então, no decorrer das aulas aqui você vai conseguir entender muito bem como é que certas ferramentas aqui vão funcionar. Aqui nós temos a Move Tool, né? Que se nós clicarmos nós conseguimos mover livremente, tá? Nos eixos, não é? Aqui temos o Y, X e por aí vai. Tá? Dá Ctrl Z aqui para voltar. Né? Funciona tanto para a câmera, também para a luz, tá? Que a gente consegue ter esses gizmos aqui para facilitar a movimentação. Aqui nós temos a rotação, não é? Para fazer as rotações, tá? E lhe dizer, não é? Que essas mesmas ferramentas têm os seus atalhos. Por exemplo, a do mover é G no teclado. Se clicar o G, ele vai te permitir mover. E você pode travar em um dos eixos, tá? Por exemplo, Z. Cliquei G, não é? Eu estou aqui, estou com essa opção ativada. Se eu não clicar com o botão esquerdo, ele não vai aplicar a minha alteração. Por exemplo, cliquei com o botão esquerdo, ele vai deixar aqui, vou dar um Ctrl Z. Mas se eu clicar G, mover, clicar com o botão direito, ele vai voltar na posição anterior, porque eu não confirmei, não é? A alteração feita. Se eu clicar G, Z, ele vai limitar o movimento apenas no eixo Z. E tem que clicar com o botão esquerdo para confirmar a alteração. O mesmo acontece G e Y, ele vai limitar. Se eu clicar aqui o X, ele vai limitar, tá? E se, por exemplo, eu quero mover em dois eixos, não é? Por exemplo, aqui nós temos a movimentação que está para todos os eixos, para o Z, o Y e o X. E eu quero apenas limitar para o X e o Y, não quero que ele suba, né? Então vou dar o Shift 0. Tá? Ele vai limitar apenas a movimentação para os dois eixos. Não acontece, não é? Se eu dar o G, o Shift X, não é? Ele vai limitar apenas para o Y, não vai me deixar ir para o X, e vai apenas para o Z. Tá? Então, já vai gravando esses atalhos. Da rotação é o R, funciona da mesma forma que o de mover. R, seleciona o eixo, ele vai mover apenas para aquele eixo em específico, tá? E nós temos também aqui a escala, não é? A nossa escala, que também que é o S aqui, tá? Ele vai escalonar aqui para todos os eixos. Se eu clicar o Z, ele só vai escalonar para cima, o X para o lado, e Y aqui, tá? Scale, Y, ó. E aí vai, tá? A princípio, essas outras podem ignorar, não tem proveitos para nós ainda. Essas são as principais ferramentas, não é? Que a gente vai utilizar aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai ver os modos de visualização. A gente vai dar aqui uma olhada, não é? Como é que se comporta aqui a nossa viewport.
Então, nos vemos na próxima aula.